Boa tarde a todos, a todas. É uma imensa alegria estar aqui. Queria cumprimentar toda a banca, através do meu orientador, o professor Dr. Júlio César Ada, os familiares e amigos que aqui estão. Bom, o título da tese é Exposição Bíblica Teodramática. Nós vamos falar em 5 partes: apresentação com objetivos, delineamento, metodologia, referencial teórico e principais descobertas. Bom, o objetivo geral é trabalhar a questão da possibilidade e necessidade da exposição bíblica teodramática no contexto da adoração pública, especificamente no culto batista em solo brasileiro. Os objetivos específicos, primeiro, é averiguar o processo histórico da pregação expositiva na trajetória homilética, analisar o pressuposto teológico e trajetória homilética em João Calvino. 3. Escrever a linha histórica dos teóricos da pregação expositiva, tratando do uso devido do método expositivo. 4. Defender a possibilidade da exposição bíblica no contexto protestante batista brasileiro, do aspecto teológico ao comunicacional e filosófico hermenêutico. 5. Defender a necessidade da exposição bíblica teodramática no contexto protestante batista brasileiro, trabalhando o diálogo e monólogo na comunicação cristã com a delimitação da autoridade canônica. Bom, em segundo lugar, a nossa pesquisa ela está delineada de acordo com a pesquisa teórica, com uma análise e reflexão através da respectiva pesquisa bibliográfica acerca da possibilidade e necessidade da exposição bíblica teodramática no culto público para uma identidade cristã em virtude da seguinte constatação: a adoração pública em muitas igrejas batistas no Brasil contemporâneo se transformou no culto do eu. Argumentos. Em resposta a essa adoração anêmica observada, nós trouxemos o drama da redenção, que vai trabalhar a participação do ouvinte, mas conservando o protagonismo trinitariano. 3. Problema pós-moderno. O problema pós-moderno é uma questão que envolve metanarrativa versus narrativas. 4. Nós trabalhamos a exposição bíblica teodramática além de um método. Nós trabalhamos a exposição bíblica teodramática dentro do contexto da identidade coletiva que nós observamos na pós-modernidade e o individualismo versus a identidade cristã analisada em todo o contexto vetero, neotestamentário e contexto histórico. 5. Nós trabalhamos o recurso canônico-linguístico, que especificamente nós fechamos na questão do diálogo e monólogo. Nós não trabalhamos toda a extensão dos recursos da abordagem canônica linguística. Metodologia, pesquisa bibliográfica, referencial teórico. Para a defesa dessa possibilidade, inicialmente nós puxamos o João Calvino. Depois nós passamos pelo neocalvinismo holandês, que trouxe contribuições riquíssimas para a pregação histórico-redentiva. A história da redenção trabalhada pelo neocalvinismo holandês trouxe uma resposta ao modernismo. Por quê? Porque tornou mais seguro o desenvolvimento da pregação para que os enredos pessoais fossem inseridos num enredo maior. Então, o referencial holandês trouxe uma resposta ao modernismo. Então, a gente precisava trazer respostas.
O referencial em Kevin Vanhoozer, que é o drama da redenção, que nada mais é do que uma ideia sobreposta da teologia canônica linguística, que está no coração da hermenêutica da história da redenção, foi trabalhado por Hans Urs von Balthasar e no meio protestante pelo próprio Vanhoozer, traz uma resposta ao pós-modernismo. Então a gente precisava trabalhar respostas ao modernismo e pós-modernismo justamente para não cair nos reducionismos de achar que em tais épocas não houvesse boas contribuições da teologia e da matéria que nós estamos trabalhando. Bom, na resposta ao pós-modernismo, eu identifiquei que a escola hermenêutica trabalhada mais profundamente hoje por Vanhoozer é algo que faz jus à teologia trinitariana, por ser algo equilibrado, que traz análises que levam em consideração toda a história da teologia, não se fechando simplesmente em um ponto, mas usando os pontos favoráveis e fazendo as críticas quando devidas. Bom, a questão de Vanhoozer. Por que nós usamos Vanhoozer? Vanhoozer vai tratar daquilo que Calvino tratou, mas ele é mais consistente e ele traz uma clareza da teologia de Calvino. Por quê? Porque ele é consistente na autoapresentação de Deus nas Escrituras. Ele vai trabalhar a doutrina da união, mas ele vai desenvolver aquilo que Calvino talvez não tenha desenvolvido ou não tenha deixado claro, porque Calvino tinha medo da deificação do homem. Então o Vanhoozer vai trazer clareza ao pensamento do referencial Calvino. Bom, entra em cena também, para análise do culto público, o Philipp Heifer. Philipp Heifer trouxe insights sociológicos da cultura cristã fundamentais para gerarmos a nossa inquietação até chegarmos na tese. Bom, Calvino vai trabalhar a questão do diálogo eclesial e Vanhoozer vai trabalhar a questão do drama. Então a junção entre Calvino e Vanhoozer, por que eu trouxe essa junção se os dois estão falando a mesma coisa? É porque o Vanhoozer ele é mais ele vai mais a fundo naquilo que talvez Calvino não quisesse ter ido em virtude do momento histórico no qual ele estava inserido. Principais descobertas. Vamos lá. 1. Os referenciais teóricos nos ajudaram a usar a história sem negá-la, mas trazendo uma renovação, trazendo criatividade, mas uma renovação e criatividade fechando na autoridade canônica. Essa foi a intenção de usar o Vanhoozer. Ele trabalha o diálogo, trabalha o monólogo, mas ele fecha na questão canônica. 2. Nós trabalhamos e tivemos resultados muito bons de entender que a exposição bíblica também é muito mais do que informação. Os nossos referenciais teóricos e essa transição de Calvino para Vanhoozer nos trouxe uma consistência maior do que significa pregar a Bíblia de modo expositivo e usando os recursos teodramáticos. 3. Bom, nós vencemos os extremos. Nós chegamos à conclusão de que o culto terapêutico, tanto o culto terapêutico quanto um culto que envolve mero assentimento doutrinário, são cultos perigosos para a nossa fé. Então, os extremos foram vencidos. 4. Nós chegamos à conclusão também de que o ouvinte, ele tem o seu valor. Então, é importante que aquele que prega, e prega expositivamente, entenda que há um diálogo no culto público. Bom, mas como se dá essa participação? Nossas descobertas foram afunilando. Que tipo de diálogo existe na adoração pública? O monólogo sem o diálogo é algo tirano?
Que tipo de teologia prática é ideal? Diante da crise da disciplina de teologia prática, como abordar o tema da exposição bíblica de modo que não caiamos nos extremos da ortodoxia e da ortopraxia? No contexto dessa adoração, nós demonstramos que a chamada para adoração segue um padrão normativo, mas explorando todos os recursos canônicos, que envolve participação, que envolve diálogo, mas envolve monólogo. Em quinto lugar, a exposição bíblica teodramática é a melhor maneira de conectar os ouvintes ao drama da redenção, de modo que, embora sejam participantes, possam ser constantemente lembrados dos termos da aliança e de quem é o protagonismo. Bom, em sexto lugar, a exposição bíblica teodramática parte da robusta compreensão da ação do Deus Trinitário. O Deus Pai que convida os eleitos a entrar na Assembleia, onde a comunhão com o Filho é realizada através do Espírito. Essa união em Cristo é um aspecto eclesial em Calvino e em Van Hooser, onde a igreja se torna o teatro da participação teodramática com foco na pregação e sacramentos. Bom, chegamos aqui no telos do drama. O telos do drama para Calvino e para Van Hooser acontece no seguinte ponto: a face da igreja surge e se torna visível aos nossos olhos onde quer que vejamos a palavra de Deus puramente pregada e ouvida e os sacramentos administrados. Então aqui há um toque de teodrama no sentido de que a palavra não é somente falada como instrução, a palavra é vista. Há um envolvimento trinitário que marca toda essa dinâmica do culto. 7. Van Hooser contribuiu para a nossa tese no sentido de que o culto batista na pós-modernidade só voltará ao eixo cristocêntrico, que era o ápice para Calvino, se for baseado nos fundamentos da e na exposição bíblica, mas uma exposição teodramática, que mostra que a história da redenção, ela se movimenta. E isso a gente evita o anti-historicismo atual. Mas também coloca o ouvinte como participante do drama, mas de modo que o monólogo divino canônico norteie esse diálogo. O culto terapêutico, esse insight sociológico que a gente pegou em Philipp Reif, nos mostra que as bases do culto terapêutico, na verdade, mostram um tipo de diálogo sem monólogo. Então, a partir do pressuposto de que nós não podemos adotar os extremos para justificar qualquer tipo de pensamento. Então, o Van Hooser foi muito fundamental para mostrar que o diálogo existe sim. Talvez a pregação tradicional, em algum momento, ela possa errar nesse ponto, mas ela existe com monólogo. Bom, o enredo total é um diálogo e monólogo. Não é só um diálogo e nem somente um monólogo. Oitavo lugar, descoberta do ponto de equilíbrio. Nós descobrimos que os movimentos hermenêuticos e homiléticos, todos eles contribuíram para a história da pregação. Agora, a forma como nós usamos esses movimentos hermenêuticos e homiléticos, muitas vezes nos leva para pontos bem desequilibrados. A reação ao sermão tradicional, ela foi legítima por um lado, mas por outro lado ela trouxe danos. Então a nossa tese procurou identificar quais foram as partes danosas do sermão tradicional e em que ponto ela se tornou danosa para o púlpito. A gente identificou também que o puritanismo já tratava alguns aspectos da pregação dita experiencial, mas academicamente melhor explicada por Van Hooser. Nós também identificamos
que existem extremos hermenêuticos na pós-modernidade que vai levar para um subjetivismo. Então, nessa tese, nós procuramos resgatar uma relação entre objetivismo e subjetivismo, diálogo e monólogo, colocando os movimentos como importantes nesse processo. Bom, outra coisa que nós descobrimos é que toda a autonomia que é trabalhada na pós-modernidade, que leva aos extremos, é vencida a partir do momento que nós usamos uma hermenêutica que eu chamo de equilíbrio, uma hermenêutica trinitariana. Bom, desdobramentos para a teologia prática. A teologia prática atualmente ela tem tomado um viés principalmente anti-dogmático, e a nossa tese também mostrou que é importante que a metanarrativa possa dialogar com as narrativas. Se a metanarrativa era superior às narrativas, a ponto das narrativas serem desprezadas, hoje as narrativas desprezam a metanarrativa. Então, como é que a gente vai conseguir trazer um ponto de apoio para a metanarrativa e as narrativas se dialogarem? Bom, o drama torna a pregação histórico-redentiva mais robusta. Por quê? Porque ela reforça, ela traz subsídios onde a pregação ela é explorada em toda a amplitude literária e todas as nuances que são tratadas em todo o texto e muitas vezes desprezadas. Em último lugar, da proposta de exposição bíblica teodramática, extraímos os seguintes tópicos. Primeiro, um diálogo e monólogo da compaixão. Segundo, um diálogo e monólogo contado e recontado com amplitude literária. Terceiro, um diálogo e monólogo com espiritualidade comunitária e razão. Neste ponto, trouxemos considerações sobre música, o ouvinte e a espiritualidade. Quarto, um diálogo e monólogo que evita os extremos da modernidade e pós-modernidade. Em quinto, um diálogo e monólogo e a força positiva e negativa do ouvinte. Nesse tópico, fechamos com considerações finais sobre o desafio da aplicação sermonária com a contribuição do teodrama exposto. É isso. Muito obrigado.